Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma Opinião Regional, o nosso espaço de conversa, reflexão e trocas de ideias com quem faz a diferença na nossa comunidade. Hoje o nosso bate-papo é em clima de homenagem. No dia 21 de abril, celebramos o Dia das Polícias Civis e Militares, uma data que reconhece o trabalho incansável desses profissionais que estão diariamente nas ruas cuidando da nossa segurança. Policiais civis e militares enfrentam todos os dias desafios que exigem coragem, disciplina, preparo e principalmente compromisso com a vida do outro. São profissionais que atuam com firmeza, mas também com humanidade e merecem o nosso respeito, a nossa confiança e a nossa gratidão. E para representar a Polícia Militar, nosso convidado de hoje é o primeiro-tenente Frederico Anderson, comandante da 286 Companhia Tático Móvel do 62º Batalhão de Polícia Militar de Caratinga. Vamos conversar sobre a sua trajetória, os desafios da profissão e também o papel do Tático Móvel e sobre a data histórica. Em junho, a PM completa 250 anos e o nosso batalhão celebra 10 anos de atuação na nossa região. Então fica com a gente porque o programa de hoje está imperdível. Tenente Anderson, seja bem-vindo à Opinião Regional. Obrigado, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Obrigado à Sistec. Obrigado aí aos telespectadores. É um prazer estar aqui e espero contribuir com a entrevista de hoje. E para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, como que foi esse processo até você chegar ao comando da Companhia Tático Móvel da Polícia Militar aqui em Caratinga. Sim. Bom, eu entrei na polícia em 2004, Eu era praça, passei um período no batalhão de choque, durante 5 anos pertenci ao batalhão de choque, depois me mudei para a cidade de Contagem, cidade de Contagem é a minha cidade de origem, trabalhei em companhias de área. Posteriormente, fui para a Companhia Tático Móvel de Contagem. Trabalhei durante 2 anos, depois disso fui promovido, fiz o concurso do CFO, e fui para a Academia de Polícia Militar. Lá eu concluí o CFO e fui designado para Caratinga. Então aqui eu já tive uma história do período de aspirantado, foi que foi criado no período nosso aspirantado, foi criado as funções de comando tático. Posteriormente fui para pelotão de Ubaporanga, de Ubaporanga eu voltei para Belo Horizonte, onde eu trabalhei no 13º Batalhão, onde lá tive uma experiência incrível como comandante de pelotão da Companhia Tático Móvel, que é a 13ª CIA Tático Móvel. Então a experiência de 3 anos foi fundamental para me dar prosseguimento ao que eu realmente queria, que era manter-me na área operacional. E retornei para Caratinga, onde constituí minha família. Sim. E decidi ficar. Fiquei um período em Ipanema, depois retornei novamente para Caratinga, onde assumi novamente como comando de pelotão na Companhia 286, até receber a oportunidade de assumir definitivamente o comando da Companhia 286 CIA. Acabou criando raízes mesmo na nossa cidade aqui. Justamente. E, continuando o nosso bate-papo, o que te motivou a escolher a carreira militar, essa profissão? Você teve alguma inspiração, até mesmo um sonho de infância? Bom, a minha carreira, na verdade, iniciou por necessidade. Eu era auxiliar de cartório nesse período, eu tinha passado na faculdade, tinha iniciado o curso de Direito. Só que o curso de Direito, o curso era o valor um pouco alto, e meu salário de auxiliar não dava condições de eu continuar. Então, nesse período apareceu uma oportunidade era do concurso da Polícia Militar. Conversei com alguns amigos, eu não tinha militar na família, não tinha ninguém que me indicasse, bom, vamos lá e tal. Então comecei com alguns amigos próximos que eram policiais militares, eles sugeriram, vai, uma boa e tal. Então eu prestei esse concurso, eu tive a sorte, porque eu estava estudando para concursos universitários, Então tive a sorte de passar nesse concurso, entrei e com isso eu consegui custear meus estudos na faculdade. Olha que bacana, então você foi o primeiro militar na família. Sim, justamente. Bacana. Na verdade meu pai ele foi militar do Exército, num período obrigatório, então as experiências dele são bem diferentes, do período que ele exerceu para a experiência de policial militar. Então não teve muita influência nesse sentido, não. Aí a partir do momento em que você ingressou na polícia, você continuou custeando aí a faculdade, não é isso? Sim, continuei costurando a faculdade, só que nesse momento a gente vai começando a gostar da área, principalmente da área operacional. É uma coisa que de repente você se vê muito útil, Então, alguns empenhos nossos, os resultados que a gente atingir, de repente vai tipo assim, entusiasmando a gente naquela profissão e vai nos segurando, De repente,
muitas pessoas entram e falam assim, não, isso aqui não é para mim. Mas eu entrei e falei assim, não, isso aqui é o que eu quero, é o que eu gosto e vamos prosseguir. E como que foi o seu processo de formação para se tornar oficial da Polícia Militar? Muitos jovens, a gente vê principalmente muitos jovens que prestam concurso, passam para a carreira de soldado e depois eles querem realmente chegar a essa posição, que é a posição de oficial. Sim. Bom, o curso de oficial é bastante exigente, né? Então eu falo que é uma dedicação completa. Na verdade, durante esse período de curso você vai viver o curso, mas é um curso que vai te preparar para o restante da carreira, porque a gente assume muitas responsabilidades. Então a preparação dele lá, você inicia o dia com a atividade, você vai terminar o dia com a atividade. Então no seu momento de folga, talvez você vai ter que fazer alguma atividade que você não conseguiu fazer durante o período do escolar, o escolar militar ainda. Sim. Então, terminado esse período, eles deixam a gente aptos para exercer a função, porque realmente são diversas atribuições. Então, normalmente o oficial não tem muito horário para ser, antes precisa ser para isso, para aquilo e tal. Então, o desgaste, talvez a tomada de tempo que tem no curso, ela vai acontecer fora do curso, mas talvez em menor escala. Então, a gente já sempre vem preparado para a atividade definitiva, né, que é na função dos batalhões. E esse processo de formação para se tornar oficial, ele dura em torno de quanto tempo? Até mesmo para quem está nos assistindo, para esclarecer essa curiosidade. Sim. Aí. Atualmente ele voltou para 3 anos. No meu período ele foi de 2 anos, foi no período da Copa do Mundo. Mas atualmente ele retornou para 3 anos. Ele exige que o oficial, que o militar seja militar, ou o candidato, né, tenha o curso de nível superior em Direito, tem um processo seletivo, tem prova oral, é semelhante a qualquer outro concurso na área de Direito. E atualmente são 3 anos de curso, que é o curso de formação de oficiais. A gente sabe que a profissão, a carreira militar, ela exige muito preparo físico e principalmente psicológico. Como que é a rotina de um tenente da Polícia Militar? Você que está aí atuando já há um bom tempo. Bom, com relação à condição física, ela é importante tanto para o cidadão comum e principalmente para o militar. Né? Porque muitas das vezes a gente acaba tendo que fazer uso da força é legal. Né? Então ter condição física para de repente exercer essa atividade é fundamental. Então vamos falar assim, eu antes de entrar na Polícia Militar eu já fazia uma atividade física, desde 1998. Então sou antigo nessa já era um adepto nessa manutenção. Né? Então nós temos a situação da condição física e temos o psicológico, porque nós tratamos diretamente com problemas de inúmeras pessoas. Então nós temos que entender que durante o serviço a gente realmente tem que estar tentando colaborar com as pessoas, a gente acaba absorvendo um pouco dessa carga das pessoas, tem que tentar administrar isso para em um certo momento você tentar dar uma desligada, para aquilo ali talvez não te afetar fora do seu horário de trabalho. Né? Porque acaba que a polícia militar, o policial militar, ele acaba sendo o primeiro contato de um cidadão, por exemplo, da zona rural, que não tem acesso talvez à comunicação, a um médico. Então, de repente, quando o policial militar vai lá, ele tem que ser, tipo assim, especialista em tudo. Meio que um psicólogo, às vezes. Sim. Ele acaba sendo um psicólogo, ele acaba sendo, talvez, um consultor jurídico. Ele tem que ter muita informação e, de repente, tentar ser útil para esse cidadão onde talvez outros órgãos não cheguem, entendeu? Então, a rotina nossa é diariamente tentando acompanhar crimes que aconteceram, tentar fazer prevenções para que esses crimes que ocorreram não se repitam. São fatos anteriores que a gente tem que tentar dar continuidade para que um futuro crime não aconteça. Sim. Então é bem complicado a nossa rotina. Há situações no dia a dia que marcaram a sua carreira em algum momento? Algum caso que o senhor gostaria de compartilhar? Tem um caso que é bem... fica preso na memória aqui. Eu era sentinela no 39º Batalhão em Contagem. Sentinela, a função de guarda do quartel. Nesse dia, um militar havia baixado, estava apenas eu na guarda. Então, toda a segurança do quartel, em tese, é realizada pelo sentinela. Eu estava no portão principal, a gente normalmente sempre arma com fuzil, porque em Belo Horizonte, região metropolitana, é considerado um pouco mais crítico, né, as intervenções. E nesse dia surgiu um cidadão, ele já aparentava estar um pouco embriagado, e tentou puxar papo comigo. Nessa hora eu já estava na área externa da guarita, ele veio conversar comigo e falou assim, me dá um cigarro aí. Ele veio, e no tom dele foi exigindo, né?
Sim. Aí antes de responder, eu falei assim, esse cara vai me pedir cigarro aqui? Eu falei assim, meu amigo, eu não fumo. Não, pede alguém um cigarro para mim aí. Aí eu falei assim, e ainda assim tá exigindo demais, né? Eu falei assim, não tem ninguém no turno, ninguém fuma. Aqui você não vai conseguir cigarro, não. Pô, cara, que isso? Tava ali agora, vem cá, me dá um cigarro aí. As caras, você falou assim, saiu de um bar lá agora. Lá no bar não tinha cigarro, não. Você tá com uma lata na mão aí. Eu falei assim, não, me dá um cigarro aí e tal. Eu falei assim, não, aqui não tem cigarro, não. E começou a falar, e se eu entrar aí dentro aí? Não, se entrar aqui dentro, aqui, você vai arrumar um problema pra você. Não te indico. Aí essa afronta dele me chamou um pouco a atenção, né? E nessa hora eu terminei isso aqui, levanta a camisa aí. Ele levantou a camisa e girou o corpo. Eu falei assim, não, eu tô desarmado, pode ficar tranquilo, não vou fazer nada não. E a conversa foi prolongando, eu falei assim, meu cara, desculpa, eu não vou poder manter a conversa com você porque eu tô responsável pela segurança do quartel, pode ir embora. Mas você não vai conversar comigo, então eu vou me matar. Eu falei assim, você vai me matar por causa disso? Aí eu falei assim, não, você é um meu amigo, desculpa, eu não vou poder conversar com você mais. Você tem família? Tem, eu moro aqui em tal lugar, então liga pra família sua, pede o pessoal vir cá te buscar, eu tô vendo que você tá um pouco mal. Eu falei assim, você faz uso de remédio? Eu falei assim, não, faço uso de remédio e tal, então liga pra sua família, você tá precisando da ajuda dela. Eu nesse momento aqui agora, eu tô sozinho aqui, eu não posso te ajudar. Eu vou sair de perto aqui, eu vou ficar te observando, mas eu não posso fazer mais nada. Eu saí de perto, nesse momento a CPU chegou de viatura, eu abri o portão para ele entrar, ela entrou, o cara foi e sentou perto do portão. Aí eu fui lá falar com o tenente, tem um rapaz, ele parece que está embriagado, ele está chamando a atenção minha toda hora ali, se ela puder pedir uma viatura para conversar com ele, para tirar ele, sei lá, uma medida, porque realmente eu tô achando estranho. Aí nisso o militar dela saiu, foi lá ver e voltou. Fred tá com um revólver na cabeça dele. Isso o quê? Mas ele falou assim, parece um bulldoguinho. Então um bulldoguinho é um revólver bem pequeno. Se ele tivesse colocado no bolso, não ia dar para perceber. Então quando eu voltei, ele estava sentado com o revólver apontado para a cabeça dele. Aí a tenente Marinês ficou preocupada e tal. Falou assim, não, vamos chegar lá e tal. Você antes guarda esse fuzil. Eu falei assim, não, eu guardo, mas a senhora não vai lá não, porque ela estava querendo lá fora conversar com ele. Não, se a senhora ficar aqui dentro, eu fico aqui dentro, mas se a senhora for lá fora, eu vou com o fuzil. Não, então guarda o fuzil. Aí guardamos o fuzil, procuramos pegar o escudo balístico para tentar conversar com ele. E aí chegou o ponto de perguntar, rapaz, o que você vai fazer? Você não, eu pedi um rapaz para me dar cigarro e não quis me dar. Falou que eu posso me matar, eu vou me matar então. Eu falei, gente, como que aquela conversa minha com ele, eu poder imaginar que poderia resultar em alguma coisa do tipo. Passou um determinado tempo, nós chamamos um apoio, fizemos cerco na rua principal para que outros carros não passassem. E durante um tempo chegou a família dele. A família dele chegou, os filhos deles, e foi uma cena até um pouco rápida, porque os filhos deles começaram a desembarcar do carro e viram com ele com a arma na mão. Falaram assim, pai, não faz isso não e tal. Até que ele foi vindo de costa até encostar no portão. O portão eu deixei um pouco aberto para a gente tentar conversar com ele. Quando o filho dele aproximou, ele foi com a arma para trás e efetuou um disparo. No que ele efetuou um disparo, eu corri para tentar abraçar o tambor do revólver. Só que o ciclo do revólver é rápido. Então, quando a pessoa engatilha, ele dá o primeiro disparo. Quando ela solta, ele já gira para ter condições para efetuar um novo disparo de novo. Eu tive sorte ainda porque eu abracei tanto o tambor que o cão, ele apertou 2 vezes o revólver, só que o cão ele furou minha mão aqui. Nossa. E impediu de encostar, de percutir. Então, na hora que furou, eu falei assim, pode tomar a arma dele. Aí o pessoal chegou, conseguiu tirar ele. Aí a arma, na verdade, já estava agarrada aqui em mim na perna. Eu consegui tirar o cão. Aí realmente tinha furado a pele aqui. Eu dei sorte até um pouco, né? Mas foi a necessidade, né? Talvez se eu não tivesse ido, poderia ter acontecido algo pior. Algo pior. E conseguimos retirar, a família de repente abraçou, eles começaram a chorar e eu falei assim, não, aqui tá tranquilo. Tem que fazer registro contra a gente aqui não, só tenta levar ele no médico e tal. Aí o pessoal deu as providências seguintes. Mas é um fato que... Uma situação que você nunca imaginou que pudesse vir a acontecer ali naquele momento. Então, são fatos que acontecem assim, de forma inesperada. A gente tem que estar preparado para tentar remediar, né? É um trabalho bem imprevisível, o trabalho da Polícia Militar. Imprevisível. Porque você se depara com várias situações e você não imagina o que vai acontecer, o que pode acontecer. Você pode prever, mas é complicado. E quais são as principais responsabilidades que o senhor exerce atualmente no nosso batalhão? Sim, hoje eu sou comandante da Companhia Tático Móvel, que é a principal, é a companhia de recuperamento de toda a unidade, das 24 cidades. E sou responsável pelo COPOM, que é o teleatendimento do 190, né? Então, o teleatendimento 190, o projeto Guardião, o despacho das viaturas, eu tenho essa responsabilidade.
O Copom é o local, para que as pessoas entendam, é o local onde os policiais recebem denúncias, Correto. onde as polícias acionam a polícia por meio do 190, não é isso? Sim, as ligações 190 chegam para o Copom. No Copom nós temos os atendimentos e o despachante. Então, as ocorrências são recebidas via telefone, são cadastradas, são geradas como se fossem ordens de serviço para que o despachante entregue as viaturas para atendimento. O que é importante, aproveitando a oportunidade, quando a pessoa aciona ou liga para o 190, o que é importante? Quando a pessoa consegue ser atendida pelo policial militar, o que é importante? Bom, a depender do fato, vamos falar assim, muitas pessoas ainda ficam, veem pessoas suspeitas e não sabem como agir. Se você vê uma pessoa suspeita, isso seria a missão da Polícia Militar, fazer verificação. Estou vendo uma pessoa suspeita na minha esquina da minha casa. O que você tem que fazer? É identificar o endereço. Muitas pessoas esquecem até o endereço da sua residência. Só rua tal, o indivíduo está parado na esquina, com bermuda, com camisa determinada, talvez observar se ele chegou em algum veículo, algum carro e passar essa informação. Se tem suspeita sobre o indivíduo, liga para o 190 e passa, não espera acontecer. Nós temos inúmeros casos das pessoas que suspeitam das pessoas e de repente falam assim, vê um risco, fala assim, parece que aquele cara vai tentar alguma coisa. E de repente prossegue no caminho e acaba se tornando vítima. Por isso é importante que a pessoa, ao denunciar, passe o maior número de informações, Sim, características possíveis. Tem que tentar observar bastante. Hoje em dia, muitas pessoas têm câmeras em suas residências, então tem muitas residências que eu vou que o sistema tá desativado. A pessoa não sabia que ele estava parado. Então, por exemplo, cartão de memória, DVR, fazer consultas, pelo menos semanalmente, fazer verificação se o sistema está funcionando, se o horário está correto. Tem muita gente que tem sistema de vigilância, mas o sistema não está ativo, porque ela não tem costume, não tem frequência em fazer manutenção, essas verificações, né? Agora, a pergunta do nosso último bloco, que eu reservei, é a seguinte: o que significa para o senhor ser policial militar? Como que é vestir essa farda todos os dias? Cara, é uma responsabilidade gigante, porque é uma resposta, né, que a gente tem que dar a todo fato que acontece. E a gente fica realmente triste e de repente não conseguir dar a resposta que seria necessária para determinado fato. A gente fica muito satisfeito quando a gente consegue de repente apreender o responsável por um crime, seja o roubo ou o homicídio, né? Mas de repente quando escapa das nossas mãos a possibilidade de resposta, realmente a gente acaba carregando um pouco dessa carga de tristeza, tanto pela vítima, por familiares, né? Então, a missão nossa eu vejo como muito importante. Eu realmente fico honrado em poder vestir essa farda e, de repente, ser útil de alguma forma. Eu acho que eu e outros militares acabam passando um pouquinho do que seria a missão no papel. Se a gente fosse limitar o que fosse a missão no papel, talvez seria ter um fato a gente registrar e deixar quieto. Então, como a gente pode ir um pouco além, não passa do limite legal, como a gente pode ir um pouco além para fazer, de repente, um levantamento melhor, mais adequado para passar para a Polícia Civil para prosseguir, é interessante, né? Então eu vou para casa e até queria agradecer aqui minha esposa, porque acaba que ela tem que suportar um pouquinho, gastar meu horário de folga para, de repente, fazer alguns levantamentos, porque eu me sinto responsável por isso, né? Quando acontece alguma coisa, eu sei que eu posso ser útil, eu acabo deixando um pouquinho dos prazeres da folga ali, da proximidade da minha família para, de repente, fazer um levantamento. Eu ia falar justamente sobre isso aqui. Muitas vezes, em muitas situações, vocês, policiais militares, acabam abdicando do tempo que poderiam passar com a família para se dedicar à segurança do próximo, da comunidade. É importante. E isso acontece com você, como você mesmo falou agora, né? Sim. Tem ocorrências que, normalmente o nosso turno aqui é 10 horas, mas ele pode ir muito além, dependendo do tipo de ocorrência. Nós tivemos uma ocorrência recente aí que os policiais ficaram mais de 24 horas no quartel devido ao APF, essas situações, né? Então, a gente não pode ter, talvez, uma programação com a família. Sim. Porque eu falo assim, ó, nós estamos programando viajar aqui, mas pode ser que não aconteça, né? Então, esse evento, por exemplo, foi próximo ao meu período de uma viagem que eu ia fazer. Então, quase que eu fiquei prejudicado por causa dessa situação. Então, a imprevisibilidade nossa é gigante.
Tenente Anderson, nosso bate-papo está muito bacana, a gente vai para um breve intervalo, mas não acabou não, que a gente vai conversar ainda mais aqui, viu? E você está acompanhando o Opinião Regional e hoje o assunto é segurança pública com o Tenente Anderson. Na volta a gente vai entender melhor o papel da Companhia Tático Móvel e o trabalho que ela realiza em Caratinga e região. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com Opinião Regional, recebendo hoje aqui em nosso programa Tenente Anderson, comandante da Companhia Tático Móvel do 62º Batalhão de Caratinga. Eu começo esse segundo bloco perguntando justamente sobre o que é a Companhia Tático Móvel e qual que é o papel dela dentro da Polícia Militar. Ok. A Companhia Tático Móvel em Minas Gerais, ela tem a função de primeiro esforço de recobrimento nas unidades, né? Então, quando o esforço ordinário, que são as viaturas de atendimento, tem um pouco de necessidade de apoio, a Companhia Tático Móvel vem para fazer esse recobrimento, né? Então nós atuamos mais em criminalidades violentas, em combates a organizações criminosas. Então nós temos a função realmente de trazer a ordem pública quando de repente ela foge um pouco da normalidade. Quando você fala crimes violentos, são roubos, homicídios, né? Correto. Roubos, homicídios, o estupro entra nessa situação também, a extorsão, né? Então são situações que realmente afligem a população com mais frequência, né? Então a equipe Tático Móvel ela tem a missão de combater esse tipo de crime. Tenente Anderson, como que funciona exatamente a atuação do Tático Móvel aqui na nossa região? Quais são os principais focos de atuação do Tático Móvel? Certo. Nós temos a Companhia Tático Móvel aqui na cidade de Caratinga, então o nosso principal foco é a cidade sede, porque ela nos traz mais demandas de crimes violentos. Mas todas as cidades da região, se de repente tiverem necessidade, a Companhia Tático Móvel comparece para prestar apoio. Recentemente a gente estava acompanhando muito a cidade de Santa Rita de Minas. Apesar de ser uma cidade pequena, ela traz alguns conflitos, né, bem, em alguns certos momentos preocupantes. Então a gente sempre presta um apoio quando necessário. Qualquer outra cidade da região do Batalhão de Caratinga, se tiver necessidade, a Companhia Tático Móvel comparece para prestar o apoio. Tenente, o 62º Batalhão ele tem se destacado pelos seus resultados operacionais em Minas, no nosso estado. O que você acredita que tem feito a diferença em relação a esse desempenho? Bom, eu acredito muito na nossa tropa, né? Então, como eu disse anteriormente, normalmente a gente faz uma função que vai além do que está no papel. Então, são alguns militares que seguem de forma exemplar a disciplina tática, tudo que as orientações que são passadas, as sugestões que são indicadas para exercer o policiamento. Aconteceu um determinado crime, mesmo por mais simples que ele seja, o pessoal tem tentado levantar informações, levantar imagens de câmeras. Nós atualmente temos muita tecnologia no batalhão para de repente identificar quando tem algum crime grave, utilização de câmeras para fazer verificação e tentar passar o máximo de informações para a Polícia Civil para ver se depois ela dá uma resposta quando se sai daquele período de flagrante, né? Então a gente, no tempo que é permitido à Polícia Militar, a gente tenta fazer todo o levantamento possível para prosseguir com a Polícia Civil, a missão dela. E o nosso batalhão ele tem conseguido aí reduções significativas em diversos crimes, não é isso, Tenente? Sim. Temos combatido os principais bairros que têm trazido transtorno para a gente. Então a gente tem acompanhado, tem dado resposta, tem continuado a acompanhar depois de determinadas operações. Vocês vão saber, o Nossa Senhora Aparecida, o Salatiel, nós temos conflitos constantes entre Dr. Eduardo e Santa Cruz, então são bairros que a gente tem que acompanhar e graças a esse acompanhamento a gente não tem visto com frequência alguns crimes que incomodam a nossa população. A população tem percebido que a Polícia Militar ela está cada vez mais presente nas comunidades. Essa aproximação é uma estratégia da corporação, da nossa Polícia Militar? Sim, na verdade a população é o nosso objetivo principal, né? A proteção da população, né? Então nada mais justo que a gente ter proximidade com eles, para eles acreditarem no nosso trabalho, né? Que a gente possa ser útil, para que eles sejam uma fonte de informação para a gente. Então muitas das informações, muitas das respostas que nós temos é graças a essa proximidade. Então normalmente quando a pessoa não tem em quem confiar, ela tem que tentar confiar mesmo na Polícia Militar, né? Então traz a informação para a gente faz a verificação e dá a resposta à demanda que ela passou, né?
E a gente pode citar até mesmo alguns exemplos dessa proximidade maior, que vocês fazem aquela operação Safra Segura, que acontece na região, cria, né, um grupo com os produtores de café, não é isso? Tem a rede de comércios protegidos, não é isso? Correto. Essa proximidade é necessária, né? Então, a gente tenta usar a tecnologia a favor do policiamento, a favor da prevenção. Então, na zona rural, nós temos uma demanda grande aqui na época de colheita de café, então nós criamos os grupos dos produtores, passamos informações com relação à contratação de funcionários. O comerciante aqui na área central também, ele tem esse contato com a Polícia Militar, de repente quando vê o suspeito, consegue passar informações, outros comerciantes ficam atentos àquela informação. De repente uma pessoa é vítima que diz, esse rapaz já tentou dar esse golpe em mim, os outros ficam atentos e a gente consegue ali ir tentando amenizar essa situação de golpe ou crimes que acontecem nas diversas áreas da nossa unidade. E essa proximidade ela vai além também de orientações de segurança. Vocês também participam de ações sociais, não é isso? Vocês Correto. Estão presentes nessas ações sociais. Nós promovemos algumas acisos, né, como é chamado. Logo após aquele episódio, aquela operação que teve no Nossa Senhora Aparecida, nós montamos, né, um aciso para trazer a população, as crianças da população, porque elas ficam muito à mercê de algumas situações de crime, né? Então nada mais justo que a gente tentar tirar elas dessa visão, porque acaba que a gente tem que fazer uma intervenção, a intervenção talvez não seja tão agradável aos olhos das pessoas, mas a missão nossa é o quê? Deixar aquelas comunidades tranquilas, para que as crianças, os seus moradores vivam tranquilamente, né? Então a gente, logo depois desse episódio, nós promovemos esse evento para ver se de repente trazia a população, para ela entender, né? Que quando a situação é grave, a gente intervém de forma grave, mas quando está em situações normais, a gente tem uma tranquilidade, uma proximidade para eles entenderem, né, a missão da Polícia Militar, tanto como prevenção como repressão. E qualquer pessoa pode ser parceira da Polícia Militar. Nosso batalhão, Guardião das Palmeiras, como é conhecido, ele está sempre de portas abertas aí para receber a comunidade, né, tenente? Com certeza. Temos diversas pessoas que colaboram com a gente, com a nossa causa, né? Sabemos que até mesmo o Estado tem um pouco de limitação, então tem muitos colaboradores aqui na nossa cidade que contribuem com as causas da Polícia Militar que acabam refletindo na sociedade de Caratinga. Agora, voltando um pouquinho mais aqui ao Tático Móvel, tem alguma ação marcante que a companhia Tático Móvel participou recentemente e que talvez você gostaria de destacar, contar para as pessoas que nos assistem? Tem. A mais recente foi um episódio que teve na verdade, não era o desejo nosso, né? O indivíduo, ele era contumaz em crimes violentos, envolvido em tráfico de droga. A gente tinha informações que ele já tinha algum planejamento de talvez até tirar a vida de outras pessoas. Nós tínhamos informações da motocicleta que ele utilizava, que ela tinha sido utilizada num crime de homicídio anterior. Essa motocicleta ela já era produto de crime, ela tinha sido furtada em outra cidade. Então, o Projeto Guardião conseguiu identificar a localização dessa motocicleta, houve a perseguição. Infelizmente, né, nós tivemos um resultado ruim para o autor de crime, mas retiramos 2 armas de fogo e a informação que nós tínhamos que ele estava deslocando ao distrito de Santa Luzia para buscar um desafeto. Então, foi uma resposta necessária para o momento, né? Não era o desejo da Polícia Militar, mas foi necessária para que ele não cometesse novos crimes. Então, é uma situação que a gente vê como positiva por não permitir que essa pessoa cometa novos crimes, né? É uma situação trágica, talvez, para os familiares, mas eram pessoas que a gente procurava ter contato constantemente para falar do risco ao qual seu filho estava envolvido. Infelizmente, eles não tiveram, talvez, como fazer uma mudança na cabeça desse indivíduo, que acabou dando continuidade a novos crimes até ter esse episódio com a Companhia Tático Móvel. Eu tenho certeza que esse evento vai refletir em futuros, porque esse rapaz realmente ele estava disposto a cometer outros crimes. Para a gente encerrar esse segundo bloco, eu queria que você ressaltasse a importância das denúncias anônimas, o quanto elas colaboram com o trabalho da Polícia Militar, seja no combate a roubos, furtos e tráfico de drogas, que a Companhia Tático Móvel atua muito no combate ao tráfico aqui, não só em Caratinga, mas na região como um todo. Sim, ainda nós vimos muita preocupação da população e de repente passar determinadas informações para a Polícia Militar. A denúncia anônima não tem necessidade de ter seu número de telefone, não tem necessidade de ter seu nome, né? Você é um observador do seu bairro.
Você consegue observar determinados fatos lá que a polícia militar, quando chega, já está tudo oculto. Então você consegue observar ali a placa que o indivíduo está utilizando, o veículo que a pessoa está utilizando, identificar a placa dele, as roupas. Normalmente ele oculta droga em determinado lugar, oculta arma em determinado lugar. A pessoa que de repente não se dispõe, de repente passar a informação dela, fica à mercê desse crime. Ela tem possibilidade de ser vítima de repente um confronto entre quadrilhas rivais, tem possibilidade talvez dele passar a ser exigido por esse mesmo criminoso. A gente vê situações do Rio de Janeiro aí, onde é imposto à população comprar somente gás em determinada área, internet. Então, vamos falar assim, não esperamos que isso chegue em Caratinga, mas tem possibilidade de acontecer, como acontece em outros estados, tem possibilidade. Então, o cidadão de bem que se preocupa com o retorno para a família dele, ele tem que se envolver. Não precisa do seu nome, mas precisa das suas informações. É ligar, não tem preocupação com relação aos dados, passa a informação para a gente verificar e dar a resposta que você espera. Não é sempre que a gente consegue chegar no lugar com informação zero e chegar a um deslinde necessário. Mas, então, população, se prontifique mais, seja mais proativa, traga essas informações para a gente, não se preocupe com os seus dados, porque eles não serão divulgados, tá ok? Tenente, a gente vai para mais um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? E no próximo bloco da Opinião Regional a gente vai falar um pouco sobre os 250 anos da Polícia Militar de Minas Gerais e também sobre os 10 anos de existência do nosso batalhão. Não saia daí, porque a gente volta daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com o último bloco do Opinião Regional, recebendo hoje em nosso programa o Tenente Anderson, que é comandante da Companhia Tático Móvel do nosso batalhão. Tenente, em junho deste ano, a Polícia Militar de Minas Gerais ela vai completar 250 anos de existência, uma instituição bastante respeitada, uma das melhores polícias do nosso país. Eu queria saber qual que é a importância dessa marca para vocês militares que fazem parte da gloriosa Polícia Militar. Bom, 250 anos é bastante tempo, né? Então, podemos considerar que é uma empresa de sucesso, Se não desse tanto sucesso, talvez ela não se manteria. Igual a mesma situação do nosso batalhão. Estamos aqui fazendo 10 anos, então foi 10 anos de muito trabalho que nos permitiram chegar na condição de batalhão e permanecer na condição de batalhão. Então, 250 anos da Polícia Militar, que vem com êxito, vem sempre tentando melhorar seus resultados e passando para suas frações responsáveis pelas suas unidades, manter o mesmo trabalho. Então são 10 anos de muito esforço que pretendemos prosseguir com vários anos seguintes. Você já começou a falar um pouquinho aí, temos também os 10 anos do Batalhão de Caratinga. E como que está sendo celebrar essa década de serviço à população, à nossa população? Então, já planejamos um evento próprio para essa comemoração, que vai ser a corrida, A corrida dos 10 anos do batalhão, que ela vai ser feita em junho. Logo teremos as inscrições abertas. É uma data comemorativa para a gente que vai trazer, que vai representar um pouco do que foi o esforço nosso de chegar até aqui e vai trazer esse evento para a população, que é um pouco carente de esporte. E sabemos que a população de Caratinga gosta de determinadas práticas esportivas. E a corrida é uma atividade que tem muitos adeptos, Então talvez foi um evento que vai ser útil a toda a nossa população. E sobre essa corrida do batalhão, Tenente, já tem aí uma previsão para essas inscrições e como que vai ser esse percurso também? Sim, a inscrição está prevista para dia 21 de abril, elas irão abrir e o percurso será na Avenida Dário Grossi, o início na Praça da Estação, o percurso será aproximadamente de 6 quilômetros. Estamos fechando aí para ser contabilizado no evento oficial dos corredores. Certo. E para finalizar, Tenente, qual que é a mensagem que você deixaria para quem sonha em ser policial militar? Principalmente os jovens que nos acompanham agora. A gente sabe que muitos jovens já vêm aí se preparando aí, já desde o ano passado até agora, se preparando aí para a possibilidade de um novo concurso. Com certeza. Bom, o concurso público, gente, é como se fosse uma fila, Você não pode sair da fila, só a hora vai chegar. Exige muito estudo, exige muita abdicação. São momentos que a gente realmente tem que deixar de lado, talvez, algumas festas,
alguns encontros com um amigo. Por quê? Porque você estava em busca de um objetivo maior. Serviu isso para mim, onde eu tive que ficar um longo período parado, de repente, de eventos, de contatos com a família, para me estudar, mas surtiu o resultado esperado. Então é uma fila que você não deve sair, permaneça na fila que sua hora vai chegar. É exigido muito hoje dos estudantes, alguns conhecimentos a mais, mas busquem isso, que é uma carreira para a vida toda, né? E eu esqueci de pedir que você deixasse um convite para as pessoas para que elas participem da corrida, façam a sua inscrição. Bom, justamente. Gente, a corrida nossa está chegando. Eu sei que vocês já estão esperando as inscrições. A inscrição vai ser aberta no dia 21 de abril. Convido a todos para que possam participar desse evento com a gente. É um evento muito esperado. São 10 anos do 62º Batalhão. E nós estamos promovendo um evento que com certeza vai ser fixado no calendário anual de Caratinga. Então contamos com a presença de todos. E para você que quer acompanhar todas as informações, tem o Instagram do Batalhão, é só a pessoa seguir lá e ficar por dentro de tudo, né? Justamente. 62º Batalhão está lá disponível, é só fazer a pesquisa lá que vocês vão achar a nossa unidade com todas as informações necessárias, tanto da região nossa de atuação do Polícia Militar, como talvez informações, quem queiram ter informações sobre a corrida. Tenente Anderson, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Opinião Regional. Foi uma conversa bacana e enriquecedora, e nós agradecemos muito por todo o trabalho que você e sua equipe, todo o batalhão realiza em Caratinga e região em prol da nossa segurança. E você que está nos assistindo, compartilhe esse programa para quem quer saber um pouco mais sobre a Polícia Militar, sobre essas comemorações, e não perca o próximo Opinião Regional. Obrigado pela audiência, até a próxima e um grande abraço.